E agora eu quero falar de consequências graves de quem não espera em Deus. Tudo isso eu já falei meio que assim pelas outras coisas, mas agora eu vou pontuar para vocês entenderem. Uma das maiores consequências, uma das consequências que eu mais tenho visto nesses relacionamentos de pessoas que não esperaram em Deus é a traição. Isso é muito comum porque um dos motivos é que a pessoa não esperou o tempo certo. Então, provavelmente ela não esperou Deus confirmar ou ela não buscou de Deus se era a vontade dele para a vida dela ou não. Quando ela se casou, ela descobriu que ela fez uma escolha errada. Ela pode ter feito tudo certinho, esperou até o casamento, namorou, noivou e casou, mas ela não buscou a vontade de Deus para esse relacionamento. Então ela não esperou da forma correta. Então, depois que ela casou, que esteve junto com a pessoa, convivendo, aí ela viu que não era aquilo que ela queria. E aí, de repente, a pessoa não é aquilo que ela esperava, de repente não dá tanto amor e carinho como ela queria. E aí o relacionamento começa a ficar meio balançado, começa um descobrir defeito do outro que não tinha visto antes. E aí nisso começa a vir a carência e aquela coisa de, ai meu Deus, o que eu fui fazer? E aí aparece alguém que começa a dar atenção, que começa a fazer aquilo que o esposo ou a esposa não tá fazendo. E aí, se a pessoa não tiver bom senso, se ela não tiver um caráter formado, se não tiver firme os princípios dela em Deus, ela acaba caindo na tentação e acaba traindo. E aí uma traição pode levar a outra, aí o outro pode ficar com raiva e dar o troco, e vira também um labirinto de pecados. E é uma coisa que não tem mais volta. O relacionamento vai se afundando cada vez mais e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, uma dessas consequências gravíssimas é a traição. Outra consequência muito, mas muito grave, o divórcio. São todas questões muito parecidas, mas o divórcio também é a mesma coisa, independente do motivo. Se foi traição, se é porque a pessoa é violenta e está sendo agressiva, se é porque descobriu que fez a escolha errada e não quer mais estar com aquela pessoa, não sente mais amor, ou se é porque a pessoa mudou e de repente o sentimento mudou, ou a pior desculpa que eu já vi, mas que eu acho um absurdo, falar que nós ficamos muito amigos. Gente, para, né? Tem casais que estão juntos há 30, 40, 50 anos e não conseguem ser amigos, companheiros, eles são inimigos. Boa parte dos casamentos, os dois, eles se veem como inimigos e esse não é o objetivo do casamento. Você se casa para ter um companheiro, alguém que vai te auxiliar, alguém que vai ser seu parceiro, seu amigo. Então, esse é o objetivo. Se você chegou nesse ponto de que vocês são muito amigos, parabéns! Continuem, porque vai chegar um ponto que vai acabar sexo, vai acabar desejo, vai acabar beijo. Vocês só vão poder ser amigos, companheiros. Como que vocês vão fazer quando estiverem lá velhinhos? Se vocês não forem amigos, o relacionamento não vai para frente. Então esse também é um dos pontos que as pessoas se divorciam porque elas se tornaram muito amigas. Mas é uma das consequências também gravíssimas, o divórcio. A gente sabe que, independente do motivo, tem situações que realmente o divórcio acaba sendo uma saída, mas não que seja a solução, porque é a quebra de uma aliança. E quando a gente quebra uma aliança diante de Deus, que a gente fez diante de Deus, diante das pessoas, a gente terá consequências. Deus pode restaurar, Deus pode dar um novo começo, independente da situação, mas tem consequências, porque são escolhas que a gente faz. Ainda mais se tiverem filhos envolvidos nisso, aí o negócio fica ainda mais complicado, fica muito mais difícil. E o buraco é bem lá embaixo mesmo, assim, é uma coisa para se pensar muito antes de você se casar, para você não chegar nesses pontos aqui. Outra coisa também que eu já falei meio aqui, arrependimento por ter se casado, por qualquer motivo. Então a pessoa não espera, casa de qualquer jeito,
escolhe a pessoa, eu quero esse aqui porque eu tô apaixonada, tô ardendo em desejo, eu vou casar com ele. Vou destruir uma família porque eu tô amando essa pessoa e vai dar tudo certo. Aí depois a pessoa casa e se arrepende. É muito comum, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de casar. E por último, uma outra consequência muito grave é a depressão, pelo fardo que você carrega de estou casada, casado, não posso me divorciar porque Deus não se agrada do divórcio e isso e aquilo, o que as pessoas vão dizer. E aí a pessoa fica com aquela pressão toda porque ela não tá mais aguentando aquela situação. Só que ao mesmo tempo, se ela se divorciar ou se ela continuar nessa situação, vai ser muito difícil. Então ela não tem saída, não vê saída, não sabe o que fazer e ela entra em depressão. Então é outra consequência muito ruim. Eu quero dar um exemplo para vocês a respeito de escolha. Imagina que você vai no Mac, no Burger King e tem lá 2 combos. Um que tem refrigerante, batata frita e aquele lanche com picanha cheia de cheddar, bacon e tudo mais, que faz seus olhos brilhar, o estômago também. E tem um outro combo que é suco natural, um lanchinho saudável e uma gelatina saudável. Aí Deus fala assim pra você, filho, escolhe esse combo aqui, o combo 2, que é o lanche natural e tal, porque é esse que vai te fazer bem lá na frente. Mas você fica, mas aquela picanha, aquele refrigerante, aquela batata cheddar, meu Deus, é muito mais gostoso esse, vai me satisfazer muito mais, eu preciso escolher esse. Então tá, Deus colocou diante de você 2 escolhas. Ele te disse qual que é a melhor para você, porque ele vê lá na frente. Mas você decide fazer a escolha que você acha que é melhor, que é o combo 1, que não é a escolha saudável e não é a escolha de Deus principal. E aí você tem que consumir isso todos os dias da sua vida a partir daquela escolha. E aí o que acontece lá na frente? Você escolheu o combo 1, que é o combo não saudável, você ganha colesterol, diabetes, muita gordura no corpo e muitos problemas de saúde. E aí, assim, em determinado momento você descobre que você fez a escolha errada e você pede para Deus consertar. Deus abençoa, Deus restaura, Deus transforma, mas as consequências, elas virão porque você fez uma escolha. Então Deus até pode ter misericórdia e resolver essa situação para você, mas Deus, ele também é justo e essa é a lei da semeadura e Deus não quebra as leis dele. Então, se você plantou aquilo, é aquilo que você vai colher. Ignorem o miado do Ike, porque ele quer sair, preciso castrar ele logo, porque tá difícil de segurar o bichinho. Mas então, voltando. E Deus é justo, porque não é uma coisa que você não sabia. Deus, ele te mostrou o caminho que você deveria escolher, mas você não quis. É o livre-arbítrio. E Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Então essa foi a sua escolha, então as consequências também serão essas. Junto com esse combo, também vem o combo das consequências. Deus até restaura casamento, restaura relacionamentos. Relacionamento que começou errado, Deus faz dar certo. Também vi muitos exemplos onde a pessoa fez tudo errado, mas Deus restaurou e Deus consertou tudo e hoje é uma família linda. Tem casos onde a pessoa não era convertida, fez tudo fora de ordem, nem namorava, mas já teve filho, e aí teve que casar por causa do filho, mas aí depois se converteu, se consertou diante de Deus, e Deus colocou tudo no lugar, deu uma nova chance. Então assim, são casos e casos. Só essas pessoas sabem o que elas passaram nesse tempo e as consequências que elas tiveram até que as coisas ficassem no lugar. Então a melhor coisa é realmente esperar em Deus, por mais difícil que seja. E se você já passou desse ponto, tipo assim, você já fez a coisa errada, nunca é tarde. Se tá em tempo ainda de você se consertar de alguma forma, se conserte diante de Deus, peça misericórdia e faça o possível para fazer as coisas certas e no tempo certo de Deus. Porque Deus, ele derrama a graça dele sobre a gente. Ele perdoa os nossos pecados, ele é misericordioso, mas não tem privilégio maior
do que você receber as bênçãos da obediência ao Senhor, você receber todo aquele pacote de bênçãos de quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer. Leiam Deuteronômio 28, onde Deus fala sobre bênção e maldição, fala sobre essa questão de escolha, sobre a vida e a morte, tal, o bem e o mal. Leiam, eu vou deixar aqui a referência para vocês. Leiam e meditem nisso. E pensem muito bem quando vocês forem fazer uma escolha que não agrada a Deus ou que vocês estão em dúvida. No fundo do coração de vocês, vocês vão saber se vocês estão indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. O mais importante é que a gente busque estar sempre no centro da vontade de Deus. E eu já tenho um vídeo aqui mais antigo falando sobre isso. Vou deixar aqui no card, na tela final, nos links aqui embaixo. Mas já tem um vídeo falando sobre isso, de onde é o centro da vontade de Deus. Então, busquem. Pode ser que vocês não consigam, mas vocês têm que pelo menos tentar buscar estar sempre no centro da vontade de Deus.